Bom, estamos, então, com a concordância de todos. Por favor, todos prestem o assentimento, né? Aqueles que não aceitarem a gravação dessa sessão de dissertação, por favor, coloquem no chat ou se excluam dessa atividade. Essa é uma banca pública, realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo, tá? O programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Espírito Santo hoje tem a honra de receber o nosso querido colega, professor da Faculdade de Direito de Vitória e um grande amigo, um dos maiores constitucionalistas que nós temos, uma pessoa dedicada à academia em sua integralidade, um colega de alto valor do ponto de vista da profundidade das reflexões e dos temas que considera, mas também um grande amigo, professor Américo BD. Um prazer tê-lo conosco hoje, professor Américo BD. É uma alegria enorme o aceite do convite para que o senhor pudesse participar dessa banca. Nós temos também conosco, se o senhor quiser fazer algum comentário. Só queria agradecer, a honra é minha. Obrigado mesmo. Nossa. Nós temos também conosco hoje o professor Rodrigo Mazei, o professor, talvez, um professor fundamental para o nosso programa de pós-graduação, para a nossa universidade, um professor, talvez, com uma dupla valência, porque atua, como nós apenas constatávamos aqui no início da nossa conversa, em duas grandes áreas do conhecimento jurídico. Um professor que conhece profundamente o direito civil, um professor que atua no direito civil já há muito tempo, construindo temas de vanguarda nessa área do direito, que é uma área tradicional, que torna ainda mais difícil dar esses passos adiante. Um professor que tem colaborado continuamente, justamente por essa dupla valência do direito civil com o direito processual, para estender as fronteiras do direito processual e refletir sobre novos temas que são presentes na nossa sociedade. Um professor que tem se dedicado muito aí aos temas relacionados a essa crise da pandemia da Covid, tem escrito, tem pensado, tem contribuído, e um professor que justamente por isso era imprescindível nessa banca, pela sua capacidade de compreensão dos temas de direito material e de direito civil, ao mesmo tempo que dos temas de direito processual, suas conexões. Um professor que é ligado às teorias que estão na base dessa presente dissertação, teorias do microsistema, teorias do diálogo das fontes, teorias, portanto, que permitem que a gente construa um ordenamento jurídico mais consistente e mais sólido, pensando naquilo que existe hoje, de atual, não só olhando como muitos juristas fazem, e nisso já vai meu elogio aqui ao professor Rodrigo Mazei, não só olhando como muitos juristas fazem pelo retrovisor, não só pensando para trás, o jurista retrospectivo. O professor Mazei é um jurista, como o professor BD, que pensa os grandes temas da atualidade e que pensa para o futuro. Para nós, professor Mazei, é uma honra e um privilégio contar com a sua presença nessa banca de dissertação. Bom, dito isso, estou aqui abrindo o trabalho do candidato. Vossas Excelências receberam o trabalho. Vossas Excelências receberam o trabalho que nós vamos examinar hoje, mas eu entendo que seria interessante, até pela grande inovação do tema, que seria interessante ouvir o candidato de 10 a 15 minutos. Se Vossas Excelências concordarem, tá? Eu vou passar então a palavra ao candidato Paulo Rogério Sato, que hoje participa dessa sessão pública, já dizendo, Sato, que foi um grande prazer te orientar. Nós sabemos, né, o quanto uma orientação envolve de esforço contínuo, né? Nós sabemos que o trabalho é sempre o resultado de um esforço
e que esse é um momento importante para que tu externalize o resultado que foi obtido na tua pesquisa de dissertação. Tá? A tutela coletiva contra o ilícito da Lei Geral de Proteção de Dados é o tema e o título da dissertação do Paulo Rogério Sato, que vai, então, iniciar agora a sua apresentação. Vossa Senhoria tem de 10 a 15 minutos para a apresentação do seu tema de dissertação e saudação da banca de professores. Só um minuto, Sato. Está mudo. Bom dia, Vossas Excelências. Agradeço a participação de Vossas Excelências nessa minha banca de defesa e dissertação. A principal questão deste trabalho é analisar a viabilidade das ações coletivas contra o ilícito na proteção de dados pessoais, enquanto a própria Lei 13.709 de 2018 prevê que o tratamento contrário a ela será meramente irregular. Hoje, os dados são um grande ativo e a sua captura e processamento massivo levaram a uma preocupação global com a sua tutela e tutela da privacidade, resultando na criação do regulamento europeu e da lei brasileira. Eu só quero esclarecer desde o início que o problema central do meu trabalho não é a tecnologia, porque a tecnologia deve ser compreendida a partir do meio social, econômico e político que está inserida. O debate sobre proteção de dados pessoais deve enfocar as opções jurídicas e econômicas relativas às funções que a tecnologia assume na nossa sociedade. Então, nos 2 primeiros capítulos do meu trabalho, eu destino eles a conformar esse direito material à proteção de dados a uma tutela processual coletiva contra o ilícito. No primeiro capítulo, eu tento explicar a forma como o direito à privacidade é concebido no período moderno e como ele finca as premissas para que nasça o direito à proteção de dados pessoais. E se no início a privacidade era marcada por um forte individualismo, a sua reinvenção com o passar dos anos fez com que ela desempenhasse funções muito mais complexas do que o mero isolamento e a tranquilidade do cidadão, passando a ser considerada uma garantia de controle do indivíduo das suas próprias informações e um pressuposto para qualquer regime democrático. Paralelamente, uma crescente normatização do uso dessas informações pessoais não reduziu as atividades de tratamento. E no tópico 1.4 do meu primeiro capítulo, eu tento tratar dessa realidade contemporaneamente. Eu entendo que esse tópico é especialmente relevante para o meu trabalho, porque ele demonstra como o desvelamento do cidadão pelos governos e corporações tem permitido modelar os hábitos de consumo, voto e outros aspectos íntimos da personalidade do sujeito. Então, se nós entendemos que a pessoa é um fim em si mesma, entendemos a necessidade de despatrimonializar e repersonalizar o direito, nós conseguimos conceber o direito à proteção de dados pessoais como fundamental, extraído da tutela constitucional da vida privada e do writ de habeas data. A fundamentalidade material desse direito viria do seu próprio conteúdo. A personalidade é um conjunto de características inerentes que conformam a projeção humana e distingue um ser humano de qualquer outro. E tendo em vista o potencial dos dados reconstruir esses elementos, é possível concluir que o direito à proteção de dados pessoais está dentre as fundamentais da personalidade. Então, no final do meu primeiro capítulo, eu firmo a posição de que o direito fundamental à proteção de dados pessoais está inserido na cláusula geral de tutela e promoção da personalidade contida no texto constitucional, e ele demanda uma proteção para além das situações de dano, como também de ilícitos. No capítulo 2º da minha dissertação, o meu objetivo foi tratar dos principais elementos da LGPD, buscando demonstrar a futura aplicação da lei, tendo por base a doutrina e as experiências de aplicação do regulamento europeu. O meu objetivo foi demonstrar situações onde é possível identificar que o uso de dados pessoais poderá ser tomado como ilícito, atraindo a tutela coletiva para sua inibição ou remoção. Eu apenas esclareço a Vossas Excelências que a dissertação foi concebida com a versão da lei de maio de 2020. Então, é possível que as conclusões desse capítulo acabem sendo alteradas em razão de novas leis até a sua entrada em vigência ou manifestações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou mesmo a consolidação de decisões do Poder Judiciário e os precedentes normativos formalmente vinculantes. Então, num primeiro momento, nesse capítulo, eu analisei a incidência territorial e material da lei no Brasil, depois o conceito de dados e a sua classificação, que é um elemento chave para essa matéria, porque ele atrai a tutela da LGPD, e nessa parte eu também alertei sobre a necessidade de se interpretar o conceito de dados pessoais em consonância com o microsistema da tutela coletiva,
garantindo uma leitura para além de uma perspectiva meramente individualista, mas também contemplando os grupos de indivíduos que devem ser tutelados por essa norma. Ao final, eu cuidei das hipóteses onde tratamento de dados pessoais são permitidos e os princípios e direitos dos titulares para depois traçar as diretrizes de responsabilidade dos agentes de tratamento. No principal e último capítulo do meu trabalho, o qual está na linha de pesquisa do meu orientador e deste programa de pós-graduação, eu enfoco na tutela processual coletiva contra o ato ilícito, com fundamento no artigo 22 da LGPD, o qual adotou a técnica do diálogo das fontes e do microsistema da tutela coletiva já sedimentados no direito brasileiro. Nessa parte do trabalho, eu tratei da associação entre o ato jurídico, o dano e a pecúnia, uma herança do direito liberal clássico que confunde o dever de reparação com as suas formas de tutela e nega a existência de atos ilícitos que devem ser repelidos pelos instrumentos do processo civil. Especificamente acerca do escopo dessa dissertação, a LGPD estabelece uma série de deveres que são conformadores da atividade de tratamento. Então, andou mal o legislador brasileiro ao prever no artigo 44 da lei que o tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não oferecer a segurança que o titular dele pode esperar. A compreensão de que o direito à proteção de dados pessoais é um direito fundamental da personalidade, o qual possui como fim a tutela do livre desenvolvimento e a dignidade do ser humano, não permite concluir que aqueles que tratam dados pessoais em desconformidade com a lei agem de forma meramente irregular, mas sim ilícita, e devem ser reprimidos pela tutela coletiva. Só uma ação coletiva de natureza preventiva, atípica, autônoma, de cognição parcial, satisfativa, voltada apenas contra o ilícito, pode amparar de forma efetiva os titulares de dados na sociedade da informação. As tutelas preventivas contra atos antijurídicos possuem fundamento constitucional no princípio do acesso à justiça, previsto no artigo 5º da Constituição de 88, e legal no artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor e 497 do CPC de 2015. Nesse capítulo 3º, eu também tratei da legitimidade para propor essas ações coletivas, que é um ponto sensível que demonstrou a debilidade da aplicação do regulamento europeu. No direito brasileiro, essa legitimidade coletiva é concorrente. A delimitação de qual legitimado deverá propor ação coletiva não se esgota somente a previsão legal, devendo passar por um filtro judicial pelo controle da condução do processo pelo legitimado. Nessas ações, o dano, o dolo e a culpa não são objetos de cognição do juízo, nem matéria de defesa do réu, porque elas são marcadas por uma limitação da cognição horizontal. Já com relação à sua verticalidade, a cognição é exauriente, e são produzidas todas as provas necessárias da formação da cognição do juízo, o qual emite decisões definitivas e acobertadas pela coisa julgada material. Sobre a efetividade da tutela jurisdicional, o legislador do CPC 2015, iluminado pelos valores constitucionais, previu grandes tolerações para permitir a tutela específica da obrigação ou resultado prático equivalente, que são a possibilidade do juiz deferir medida executiva distinta da aplicada pelo legitimado coletivo, a possibilidade do juiz deixar de lado o próprio pedido imediato pleiteado e não meramente a técnica processual executiva, e ainda a possibilidade da obrigação principal ou acessória ser cumprida por um terceiro, como o operador de dados ou até mesmo um controlador, inclusive com a fixação de multa para o seu cumprimento. Então, em todos esses casos, a decisão do juízo deve obedecer aos critérios da fundamentação analítica, sendo que vai ter grande relevância a exigência de explicabilidade dos motivos concretos da incidência dos conceitos jurídicos determinados, necessidade, adequação, meio mais idôneo e menor restrição aos direitos do réu. Em matéria de provas, a LGPD previu que é do controlador o ônus de provar que o consentimento foi obtido de forma ilícita. E o juiz também pode inverter esse ônus de prova em favor dos titulares dos dados quando entender que for verossímil a alegação, houver hipossuficiência para fins de produção de prova, ou quando a produção da prova pelo titular for excessivamente onerosa. Entretanto, eu entendo que nesse ponto deve haver um diálogo de complementariedade e subsidiariedade entre a LGPD e o artigo 373 do CPC de 2015, considerando que essa medida não pode gerar a situação em que a desincumbência do encargo pelo agente de tratamento seja impossível ou excessivamente difícil. Ainda nessa parte do trabalho, eu sigo os ensinamentos do professor Luiz Guilherme Marinoni, entendendo que poderá ser de grande ajuda nessas ações a distinção entre o fato indiciário, a prova indiciária, o raciocínio presuntivo e a presunção que pode levar a um juízo final sobre o caso. Ao final,
também me parece que não cabe discutir nessas ações a busca de uma certeza jurídica para que seja concedido ao legitimado coletivo a antecipação da tutela inibitória ou de remoção do ilícito. Nada impede a atribuição de eficácia executiva a provimentos sumários para garantir a inibição e remoção do ilícito como resultado de uma necessidade concreta da tutela jurisdicional. Concluindo aqui a minha exposição, a LGPD inaugura um novo momento na tutela da privacidade e dos dados pessoais no direito brasileiro e sistematiza essa matéria com valores, regras e princípios próprios. Mas o legislador não se livrou das amarras do direito liberal clássico quando previu que os tratamentos de dados pessoais em desconformidade com a LGPD são irregulares. Como um direito fundamental da personalidade, parece que não há que se falar em irregularidade nos casos de uso de dados pessoais em descumprimento da lei, mas sim em licitude. O processo civil moderno, vinculado aos valores constitucionais, deve ter meios de garantir aos grupos de titulares a adoção de medidas preventivas contra os atos contrários ao direito, protegendo eles de qualquer lesão à sua personalidade. Então, Vossas Excelências, a meu ver, a tutela inibitória e de remoção do ilícito, exercidas nessa dimensão coletiva, são os instrumentos hábeis que darão efetividade ao direito à proteção de dados pessoais. E é essa a minha dissertação. Agradeço ao candidato Paulo Rogério Sato pela manutenção rigorosa do tempo que lhe foi proposto e, de imediato, seguindo as nossas regras internas aqui do programa de pós-graduação em Direito, tenho o prazer, o privilégio, o orgulho e a amizade de passar a palavra a Vossa Excelência, o professor Américo Bedê Júnior, também conhecido como Júnior, como eu, sou também conhecido como Júnior. É verdade, é verdade. Eu queria cumprimentar meu amigo Zanetti, agradecer o convite. O Zanetti é um cara que é um privilégio para o Espírito Santo que ele tenha se tornado capixaba. Isso é algo muito positivo. A comunidade capixaba teve essa grande vantagem de ter o Zanetti aqui, um cara internacional que optou por ficar no nosso estado. Então, isso é algo muito positivo. E que nós temos o prazer de desfrutar essa amizade. Então, eu queria primeiro fazer esse elogio ao meu amigo, cumprimentar o Mazei também, o outro grande amigo e outro grande jurista aqui do Estado. Uma grande honra estar aqui também. E vamos lá, Paulo, vamos começar. Eu gostei do teu trabalho é um tema muito atual, é um tema realmente muito relevante. O trabalho está bem feito. Algumas pequenas observações formais antes dos questionamentos, Paulo. Uma conclusão de 1,5 página, você tem que ter uma capacidade de síntese realmente acima do que é esperado de uma pessoa. Então, assim, acho que a conclusão ela ficou um pouco abaixo do trabalho, porque uma conclusão com 1,5 página apenas realmente fica um pouco prejudicado. Então, deveria ampliar a conclusão. Como você mesmo fez questão de falar, a parte mais importante do teu trabalho, na linha do programa, é a parte que tu vai tratar da tutela coletiva. E aí, quando você começa essa parte, só tem 33 páginas. Então, veja um pouco da desproporção. Você passou 100 e poucas páginas falando de direitos de personalidade, e quando foi tratada a tutela coletiva, que você mesmo na apresentação disse que é a parte mais importante, ela se resume a 33 páginas. Então, do ponto de vista formal, são apenas essas duas observações que faz parte do papel do examinador traçar eventuais sugestões de aprimoramento do trabalho, porque é um trabalho pelo tema e pelo que tem um potencial de publicação, é um trabalho, então você devia fazer essa ampliação, tanto dessa parte quanto da parte da conclusão. Sobre os questionamentos, eu queria fazer inicialmente três perguntas para você, Paulo. 3 questionamentos sobre a partir do seu trabalho. O primeiro deles, quando você foi tratado legitimados para essa tutela coletiva, você usa o microsistema e utiliza a ação civil pública. E eu te faço a pergunta se é possível, através de ação popular, fazer essa tutela coletiva. Por que se restringiu exclusivamente à ação civil pública, se não é possível, através de uma ação popular, uma pessoa fazer uma tutela coletiva, né? Um cidadão fazer essa tutela coletiva? Então, o primeiro questionamento seria sobre essa questão. Um segundo questionamento,
e você tratou tanto na exposição quanto no texto, e de fato, para mim, houve um erro, talvez, vamos usar assim, proposital do legislador, porque para mim não foi um mero equívoco essa questão da irregularidade. Eu concordo com você, foi um erro grave, não tem sentido falar em irregularidade. Mas o debate que eu quero fazer é o seguinte, é se o juiz pode suprir e fixar sanções não previstas em lei. Então, você está dizendo, está errado a irregularidade, academicamente você deveria ter tratado como um ilícito, e eu concordo. Mas aí eu te pergunto, o juiz pode criar esta obrigação do ponto de vista retroativo ou necessariamente nessas ações, tendo em vista o princípio da legalidade e se tratar de um equívoco do legislador, se o juiz só pode fixar a eventual sanção da decisão para frente, só com efeito ex nunc, já que, de fato, o que a lei trata é da mera irregularidade. Foi uma má opção, então, mas a discussão é se os efeitos da decisão judicial eles podem criar obrigações para o passado, sem previsão na lei, já que a lei diz que se trata de uma mera irregularidade. Por fim, você tratou muito bem e você colocou no mesmo capítulo e falou agora também dessa mudança de técnicas processuais específicas para a lei LGPD. Eu pergunto se para você haveria uma fungibilidade entre a tutela inibitória e essa tutela reparadora. Se é possível se falar em fungibilidade. Você falou que o juiz pode aplicar técnicas diferentes, que tem que estar sujeita ao 10 para mim. Acho que você precisa aí, de qualquer modo, se for aplicar algo diferente, garantir o contraditório entre as partes. Mas a dúvida é se essas ações, se você pode falar em fungibilidade delas. E, por fim, um único detalhe, quando se fala nesse tema hoje, um tema que, para mim, você tinha que tratar, que eu acho um tema muito importante relacionado ao seu trabalho, é o direito ao esquecimento. É o problema do alcance do direito ao esquecimento. E não foi colocado, eu não vi um aspecto no teu trabalho específico sobre isso. Então, assim, só uma sugestão também para o futuro. Eu penso que teria que se falar, era importante se falar algo sobre direito ao esquecimento, mas o trabalho está bom, está bem feito. São essas as sugestões e os questionamentos. Agradecendo mais uma vez ao professor Zanetti. Muito obrigado, professor Parabenizando BD. pela orientação. Muito obrigado, professor BD. O tema é realmente um tema novo, inovador. É preciso salientar aqui que o professor BD aqui, o Sato, o candidato, quando entrou na orientação, queria escrever sobre ação rescisória e precedentes. E ao longo da formação dele, ele se deslocou para São Paulo, para advogar em São Paulo. Tá? E aí ele percebeu a efervescência desse tema, o quanto esse tema tem de potencial. E percebeu alguma outra coisa muito importante que eu queria ressaltar aqui, já depois de imediato passando a palavra para o candidato. Percebeu como os advogados de São Paulo tinham uma visão no retrovisor para o tema, como eles tinham uma visão protetiva. O advogado de empresa, geralmente assim, uma visão protetiva da empresa, que às vezes pode gerar mais confusão e mais ausência na tutela dos direitos e empresas menos sustentáveis do que a visão que a própria lei ou que uma visão mais ampla do problema a partir dos direitos fundamentais poderia trazer. Tá? Então, o senhor pegou muito bem o ponto, eu queria agradecer pela brilhante arguição. Vossa Excelência tocou aí em questões fundamentais e agora, então, o candidato tem a palavra por até 20 minutos, tá? Não precisa usar todo o tempo, para responder. Professor BD, se o senhor tiver alguma questão que o senhor queira fazer, eu só lhe peço que o senhor aguarde ao final da resposta do candidato, que eu vou lhe devolver a palavra para o senhor fazer alguns esclarecimentos, se for necessário. O candidato tem a palavra. Mudo. Muito obrigado, Vossa Excelência, professora Américo BD, pela arguição. Eu realmente não tratei da ação popular no meu trabalho, eu entendo que isso é um ponto, sim, a ser melhorado. Eu também agradeço a
as colocações do professor quanto às observações formais da minha dissertação. O professor Hermes já tinha feito esse direcionamento ao meu trabalho sobre a necessidade de se trabalhar de forma um pouco mais detalhada o capítulo 3º, sobre os 3 pontos que o senhor levantou, professor Américo. Ação popular é possível, através dela, fazer a tutela coletiva contra o ilícito em matéria de proteção de dados pessoais? Eu entendo que, dado que é um direito fundamental da personalidade do cidadão, qualquer instrumento coletivo deveria ser utilizado para a defesa e tutela dos dados pessoais do cidadão. O único ponto que eu levanto aqui e que eu confesso que eu encontrei dificuldade de adaptar esse instrumento em específico é como considerar os dados pessoais no conceito de patrimônio da União, Distrito Federal, estados e municípios que está previsto na Lei de Ação Popular. Mas eu entendo que sim, é possível tutelar tanto os dados pessoais através da ação popular, como outros instrumentos, como o habeas data coletivo, a própria ação inibitória de remoção do ilícito nós estamos tratando aqui. Sobre o juiz poder criar essa obrigação do ponto de vista retroativo, ou tendo em vista o princípio do equívoco do legislador, o juiz poder fixar a sanção dali para diante, eu entendo que o que o juiz está fazendo nesse momento está removendo ou inibindo do mundo fático uma ilicitude a qual nunca deveria ter sido perpetrada. Então, vou demonstrar aqui uma situação concreta para o professor. Em modelos de negócio onde haja co-controles e vários agentes de tratamento utilizam dado pessoal de forma conjunta, e esse dado pessoal é coletado por um agente de tratamento e ele é destinado a uma base comum, a qual serve a todos os agentes diretamente envolvidos na atividade de tratamento, me parece que quando o juiz prolata uma decisão removendo uma ilicitude que pode ser na coleta desses dados pessoais, sim, o juiz poderia decretar essa remoção da ilicitude anteriormente, decretando ilícitos os efeitos do tratamento de dados contrário ao direito. O que poderiam ser esses efeitos? Formação de perfis, tratamento discriminatório, dado que é um direito pessoal e um direito fundamental da personalidade, eu entendo que sim, o juiz poderia decretar essa sanção com efeito ex tunc. E quanto à fungibilidade da tutela inibitória quanto à tutela ressarcitória, eu entendi que o senhor está falando da reparatória, eu estou considerando como ressarcitória, eu considero que são pressupostos diferentes, ao qual o próprio professor Luiz Guilherme Marinoni considera que não é possível a fungibilidade entre tutelas contrárias ao direito e as tutelas ressarcitórias, porque o pressuposto da tutela ressarcitória é a comprovação do dano, dolo e a culpa, e isso não existe nas tutelas contrárias ao direito em razão da cognição horizontal. Então, a fungibilidade poderia ser tratada entre a tutela inibitória e a tutela de remoção do ilícito, mas não a tutela reparatória. Quanto ao último ponto do direito ao esquecimento, professor, eu realmente citei apenas isso numa nota de rodapé no trabalho do professor Cláudio Conago. Eu acho que é uma matéria, sim, que deve ser explorada, inclusive para tratar sobre uma necessária distinção entre o direito à deleção de dados pessoais e o direito ao esquecimento como desindexação desses dados, por exemplo, nos serviços de busca online. Então, é um ponto, sim, que eu gostaria de aprofundar no trabalho, mas dado que eu queria pegar questões gerais da aplicação da lei, não pontos específicos, como é o direito do esquecimento e o direito de desindexação, inclusive a sua absorção pelas decisões do judiciário brasileiro, acabou que eu não tratei isso de forma profunda, mas eu entendo que sim, pode ser melhorado inclusive, para a conclusão do trabalho. Não sei se eu fui claro aqui com as premissas. Perfeito. Candidato, concluiu sua resposta, professor Américo Bedeu. Não sei se o senhor quer
aprofundar algum questionamento? O senhor estava satisfeito? Não, eu estou satisfeito, professor Zanetti. Eu só queria fazer mais uma observação que eu tinha anotado e esqueci, mas estou satisfeito, que era uma questão que eu considero muito importante quando ele trabalha a extraterritorialidade da aplicação da lei, que é um debate que está nos Estados Unidos, isso, quando o banco de dados está em outro país, de que modo a jurisdição vai poder exercer e cumprir essa decisão quando ele tratou isso no trabalho. Então, eu só queria que ele explorasse um pouquinho para terminar, essa é a minha última questionamento, que ele explicasse melhor essa questão da extraterritorialidade e a aplicação, a possibilidade do juiz do Brasil aplicar isso para e que técnicas processuais ele verifica, que ele cita no trabalho, a questão de cooperação internacional, de tratado internacional, mas de que modo isso poderia ser melhor operacionalizado. Só mais essa questão. Em questão interessantíssima, né? Então, o candidato pode aí complementar a resposta ao professor Américo BD. Por favor, palavra ao candidato. Muito obrigado, professor. Bom, uma forte extraterritorialidade dessas leis é uma característica marcante tanto do LGPD quanto do regulamento europeu. Elas têm premissas, a LGPD tem umas premissas um pouco diferentes do regulamento europeu, o qual é até criticado pela doutrina, dado que no regulamento europeu basta que o estabelecimento empresarial esteja na União, e aqui no Brasil não. No Brasil é quando o dado é coletado no território nacional, ou quando a atividade de tratamento tiver por objetivo a oferta de fornecimento de bens ou serviços aqui no Brasil, os dados pessoais e assim a atividade de tratamento realizada no território nacional. Sobre esse aspecto, professor, eu entendo que sim, são fundamentais os mecanismos de cooperação internacional, tanto do processo civil quanto das instâncias administrativas. Então, por exemplo, o Banco Central do Brasil ele tem uma forte atuação de cooperação com outros órgãos reguladores do sistema financeiro nacional para dar eficácia ao tratamento de dados pessoais, tanto em transações transnacionais quanto para fiscalização à lavagem de dinheiro. Então, eu confesso que é um ponto que eu tratei mais de forma explicativa no meu trabalho, não aprofundei, e eu posso melhorar isso, mas trabalhando de forma um pouco distinta, o que é extraterritorialidade da lei com a transferência internacional de dados, que eu entendo que são dois institutos distintos da Lei Geral de Proteção de Dados, e ao qual não podem se confundir, mas fica aqui o meu pedido de desculpa por não dar nenhum esclarecimento maior sobre o assunto. Excelente. Estou satisfeito. Muito obrigado, professor Américo BD. Sobre esse tema, só para não deixar de fazer o jabá aqui do trabalho orientado pela professora Vanesca, né, sobre a jurisdição adequada para os processos coletivos transnacionais, que é uma tendência para casos que tratem de tratamento de dados, porque os dados, como o meio ambiente, não respeitam fronteiras. Tema interessantíssimo, né? Talvez até a partir da provocação do professor Américo BD, isso possa ser acrescentado para uma eventual versão comercial do trabalho. Então, agradecendo mais uma vez a excelente arguição, profunda e leve e, ao mesmo tempo, sintética do professor Américo BD, ou seja, só com elogios, né? Mais uma vez reforçando aqui meus laços de estima e reconhecimento pelo importante papel que ele desempenha. Nós dois somos estrangeiros, professor Américo BD, mas com o coração nessa terra, né? E nós, como bons imigrantes, amamos onde ganhamos o pão, né? Eu passo, então, a palavra ao nosso único colega nato capixaba, mas um cidadão do mundo, um homem de grande interesse cultural, uma pessoa com quem eu tenho tido o privilégio de conviver e discutir temas das mais variadas amplitudes e latitudes, um colega com quem eu tenho muitas questões convergentes e uma pessoa que eu estimo demais, meu querido amigo, professor
Rodrigo Mazei, Vossa Excelência tem a palavra. Mazei está no mute, isso. Deixa eu só fazer um registro. Mazei, esses dias, me prestou uma das maiores homenagens que eu recebi nessa pandemia. Falando do meu professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, com o professor Daniel Mitidiero, falou também de mim. Eu queria te agradecer isso publicamente, deixar registrado aqui o quanto eu tive alegria de presenciar aquele teu programa no Direito e Vinho. Tenho até recomendado, viu, Mazei? Foi muito, muito bom. Uma alegria estar contigo. Bom dia a todos, né? A primeira anotação que eu tinha feito aqui, né? Eu vou mudar aqui um pouco a ordem aqui, que eu tinha feito a anotação quanto ao Paulo, né? Mas eu vou então aproveitar aqui, já que o BD falou um pouco, né? Se importou, você acabou falando. O Zanetti, quem tiver a oportunidade de ver lá esse episódio lá do Direito e Vinho, Zanetti, aquilo ali, eu tive uma conversa com um grande amigo nosso, vou revelar o nome aqui porque a sessão é pública, tem dificuldade de entender a importância de você se deslocar, de você abrir novos, você ter uma abertura para isso, né? Então, o Zanetti, quando veio para cá, eu até brinco lá, tem a ver com a ideia do super toscano, né, que foi a liberdade de se fazer o vinho pelo mundo. A gente ficou muito feliz, eu até brinquei, falei que ele é como se tivesse um enólogo lá da Toscana que fosse parar na Califórnia, mais ou menos a mesma coisa. Então começou a produzir bons vinhos na Califórnia, então a gente fica muito feliz, eu que gosto de vinho, então gosto de vinho italiano, gosto de vinho californiano, né? Gosto de cultura, gosto de direito, então foi uma excelente vinda para cá. Sim, eu queria fazer um registro aqui, Paulo, que eu estou muito feliz de você a gente estar aqui agora, eu pude acompanhar aí sua carreira aí, né, como aluno da graduação, né? Então isso para a gente assim, é uma felicidade muito grande. Eu tenho uma felicidade muito grande quando a gente conhece uma pessoa na graduação, a gente vê chegar nesse estágio, como também eu tenho uma alegria muito grande quando a UFES ela consegue abrigar uma pessoa que não se formou na própria graduação da UFES. E volto a dizer, foi o caso lá da URGS com o Daniel, né? Por isso que eu acho que a UFES, nesse particular, eu quero registrar isso, é uma escola que ela é absolutamente aberta a boas pessoas, a bons candidatos, a bons pesquisadores. Mas você foi uma pessoa assim, que dentro da própria graduação a gente pôde notar, né, esse seu tino para pesquisa. E eu confesso que quando da banca de qualificação, eu tomei um susto quando veio o tema. Porque você tinha essa ideia de precedentes e tal, era o que você queria, né? Eu tive a oportunidade de participar com você na banca de qualificação. Eu anotei bastante coisa que você falou, bastante do que você falou aqui. Eu acho que você domina bem o tema. Você tem um bom domínio do tema. Agora, veja, eu participei da sua banca de qualificação e também eu tomei um susto da banca de qualificação, ok? Eu tomei um susto na banca de qualificação quando eu vi o seu tema. E se eu falar que eu não tomei um susto no trabalho final aqui agora, eu vou falar que é mentira. Porque o seu trabalho da banca de qualificação para agora é outro trabalho também. Você não seguiu nada da nossa banca, do que nós falamos lá na banca de qualificação, e você partiu com outro caminho. Eu procurei seu trabalho lá, que eu tinha físico, o senhor estava até fazendo anotações aqui, então é um outro trabalho. Então, né, eu vou examinar o trabalho que eu tenho aqui. Não vou te falar que a opção foi melhor ou pior, mas você, de fato, você partiu para um outro trabalho. Você concorda comigo? Acho que o orientador também concorda que é um trabalho bem diferente. Bom, então vou fazer algumas observações primeiro. O que eu acho... Isso não é uma crítica. Isso não é uma crítica. Uma crítica no sentido... É uma crítica, mas não é uma crítica assim, para desqualificar seu trabalho. Mas o que eu achei que eu fosse ver no seu trabalho pensando nisso? Uma delimitação mais clara. Tem trabalhos que permitem isso, e o seu permite isso. De uma realidade A, que a gente costuma dizer, o que é a realidade A? O antes da pandemia, da realidade B, que a gente está vivendo a pandemia,
e o que nós vamos ter no futuro, que é o pós-pandemia, a realidade C. O seu trabalho, na verdade, cara, eu acho que ele está muito na realidade A. Eu acho que você podia ter... A gente está vivendo uma questão de dados hoje, de tráfego de... Olha aqui. Por exemplo, o Zoom aqui é acusado, não sei se injustamente, de vazar dados. Proteção de dados de empresa e tal. Eu não sei nem se isso é correto ou não é correto. Mas isso, quando nós fizemos a qualificação, a gente não tinha, por exemplo, hoje eu estou aqui no meu computador, fiz questão, eu tenho 6, 7 ferramentas aqui. Isso não coloca, isso que não pode colocar em jogo, talvez proteções de dados aqui. Então, eu acho que você podia ter trabalhado um pouco mais nesse contexto, que a realidade B que a gente está vivendo, ela mostra a importância do seu trabalho, mais do que na qualificação. Eu acho que você vai ter, por uma versão, eventualmente, se for publicar, você vai ter que abrir um ponto nisso aí. Senão, seu trabalho já sai com cara de velho. E mostrar que isso aqui projeta para uma realidade C, que nós nem sabemos qual vai ser. Que o legislador, lá pelo RJET, acha que é dia 30 de outubro. O legislador é fantástico. Mas não, tinha que ter um dado, um dia. Né? Ele falou que dia 30 de outubro nós vamos ter uma... É igual o Réveillon. Então, dia 30 de outubro a gente vira a ficha lá. Cara, então eu acho que isso aqui é uma crítica, mas que ainda está em tempo de você consertar. Aí eu vou fazer agora, digamos assim, críticas mais contundentes aqui ao seu trabalho. Eu acho que, por exemplo, você falou sobre microsistema, e você falou sobre diálogo das fontes e tal, na sua apresentação, mas isso não está muito claro no seu trabalho. É só você olhar o sumário. E vou dizer mais. E aí, eu já anoto uma primeira pergunta. É uma pergunta só por curiosidade, porque o seu trabalho... Tem diferença entre a teoria dos microsistemas e a aplicação do diálogo das fontes? Ou isso é a mesma coisa com... O que é? O que tem diferente? O que tem de ponto de contato? Inclusive, na apresentação, você falou sobre isso. Você aplicou tanto a teoria dos microsistemas quanto do diálogo das fontes. Aí, dentro da minha crítica, e o professor BD ele foi cirúrgico num ponto aqui. Eu tinha anotado aqui, se ele foi assim... Você, cara, aí, olha lá, tem um errinho formal no seu trabalho. Página 117, 122, você tem 2.3.2 lá. Eu estou falando na primeira parte. E aqui vou deixar claro, Paulo, isso aqui não é uma vaidade acadêmica, negócio de citação, não é nada disso, não. Você fez o ápode do ápode, cara, na nota 242. Você fez o ápode ao cubo. Por que o ápode ao cubo? Você segue a ideia de microsistema, e é muito natural que você faça isso a partir da influência do seu orientador, do professor Fred, e você faz um ápode na nota 242 lá, quanto ao que eu penso, quando eu pensava lá atrás sobre microsistema. E também é importante você pensar o seguinte, que essa nota foi escrita numa perspectiva que não tinha um COI 2015. Então, às vezes, é importante você botar a sua fonte na perspectiva histórica que ela foi escrita. Ok? Isso é importante. Porque quem, por exemplo, dá a entender que eu penso aquilo ali hoje. Então, você me congelou no tempo. Você me congelou na realidade A. Isso eu costumo dizer isso é muito importante. Bom, mas você me fez uma citação ali que ali, olha só, se você, por isso que eu falei que é o ápode do ápode, se você tivesse voltado de fato, a quem me deu a grande base, quem me inspirou para eu pensar no microsistema nessa realidade, que é o Natalino Hirt, que é um autor que o seu orientador dialoga bem. E o seu trabalho não dialoga com o Natalino Hirt. E eu pergunto, a proteção de dados, veja, dentro de uma perspectiva, ela não está ligada. Ela está ligada num aspecto muito grande. Mas não haverá uma grande incidência, como você falou, de venda, de
de dado, isso não está muito ligado ao direito privado, não? Então, eu acho que essa parte sua, Paulo, ela não está legal. Por que ela não está legal? Não ficou claro para mim, do seu trabalho, aonde que está a interseção de direito material entre a lei de dados com o microsistema da tutela coletiva. E eu me sinto à vontade de falar isso, e sua exposição me mostrou isso, que você sabe onde está isso e você domina isso, mas não está no seu trabalho. Então, eu estou te fazendo essa crítica, e aí, olha como é que essa crítica ela passa a ser contundente. Eu vou pegar o que o BD falou aqui, eu já tinha visto isso aqui já. Você sabe qual que é o texto que eu escrevo? O meu primeiro texto original que eu falo sobre microsistema? Da ação popular e o microsistema. O professor BD puxou a ação popular aqui para dentro. A ação popular pode ser utilizada ou não pode? Ou existem técnicas do microsistema que às vezes ficam... Isso é uma ideia de direito material. Então, eu acho que aqui você... Aí eu não sei se foi o tempo, como eu falei, que eu acho que você mudou muito o trabalho da qualificação para cá. Então, sim, na minha sinceridade, eu acho que essa parte do trabalho ela não conectou. Dá uma olhada lá no seu índice, você vai ver que não está conectado. Acho que se você for publicar também, essa parte aí você vai ter que trabalhar melhor. Bom, você falou do Marinoni e tal, né? Se eu te falar, talvez assim, um dos grandes motes que a gente tem no Código de Processo Civil hoje, que a gente está discutindo muito, é transporte de técnica. Né? Então, eu já tenho, por exemplo, dentro dessas ideias, eu acho que nós temos um sistema de técnicas fluido. Eu, por exemplo, leio o artigo 139, inciso 4, não como a possibilidade só de ter medidas atípicas na execução. Para mim, as técnicas têm um sentido amplo de técnica atípica. Mas o que faz, por exemplo, nesse particular, para a gente trazer as técnicas, seja pelo microsistema, de algo, não sei, é porque isso para mim não ficou claro. Como é que você vai fazer isso? O que vai dar densidade? O que vai moldar isso? Porque essa é uma pergunta, você falou do Marinoni. Você acha que o seu texto, a proteção de dados, ela está voltada às tutelas típicas? Ou não é um campo de tutelas que naturalmente elas serão atípicas? Essa é a segunda pergunta. Então, a primeira, eu quero saber qual a diferença para você entre teoria do microsistema, diálogo das fontes, e a partir do que você falou do Marinoni, né, que é a questão que você sustentou e tal, pelo que eu tirei do seu trabalho, você acha que o sistema hoje a gente está fixado a tutelas típicas? Ou nós caminhamos para um sistema de tutela atípica? Nós caminhamos para o campo da atipicidade. Eu vou fazer o seguinte, se o seu orientador me permitir. Eu tenho mais, mas eu queria ouvir isso primeiro, até para não prejudicar. Pode ser, professor? Pode ser, professor Zanetti? Eu farei essas duas perguntas a partir do que ele vai... Mas pela característica da formalidade que nós estamos seguindo na banca, se Vossa Excelência entender que não haverá prejuízo, né, da sua arguição, eu preferiria que Vossa Excelência terminasse a arguição com todas as perguntas e aí depois nós podemos fazer exatamente como aconteceu com o professor BD. Eu lhe retorno a palavra e o senhor conclui as considerações a respeito do que o candidato falou.
Se Vossa Excelência entender que pode ser interrompida agora a arguição para que ele responda, eu darei os 20 minutos para ele responder. Só para fins de método, né? Porque eu estou procurando evitar descontinuidade formal da banca. Desculpe. É porque eu não quero ser ineficiente e fazer uma pergunta que às vezes ele vai me responder aqui lá, já aqui eu não vou. Então, Paulo, vou te fazer essas duas perguntas. Se essas duas perguntas aqui elas me satisfizeram sua resposta, eu não vou fazer consideração. Se, na verdade, ficar um fio solto ou algo, eu te faço uma consideração. Pode ser? Então, pode ser fechado. As duas perguntas que eu queria te fazer. Eu vou repetir para ficar claro. A diferença, especialmente para o seu trabalho, entre a aplicação da teoria dos microsistemas e diálogo das fontes? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Dentro do que você defendeu, você acha que a tutela da proteção de dados ela tem algum vínculo com tutelas específicas? Ou, na verdade, ela, por excelência, ela vai caminhar para um campo de fluidez de técnica? Arguição excelente, professor Mazei, queria lhe agradecer. O tema é de alta indagação. As duas perguntas mostram a profundidade do leque de questões colocadas sobre o tema. Como a Vossa Excelência pontuou muito bem, o trabalho foi sendo consolidado ao longo da escrita, né? Agradeço muito a dedicação e o interesse pela dissertação. Vou passar, então, aqui ao candidato Paulo Rogério Sato para exercer a difícil tarefa de responder tão brilhante arguição. Muito obrigado, Vossa Excelência, professor Rodrigo Mazei. Respondendo a primeira pergunta de Vossa Excelência, se há distinção entre o microsistema da tutela coletiva e a teoria do diálogo das fontes, eu respondo ao senhor, a Vossa Excelência, que eu enxergo sobre o campo da teoria da teoria normativa, o microsistema atuando uma perspectiva sobre a sintaxe das normas, um agrupamento de normas ao qual são regidas por valores e princípios comuns. E já a teoria do diálogo das fontes, para esse trabalho, eu tratei sobre o campo, sobre a perspectiva semântica normativa. Então, para mim, o diálogo das fontes, ele fornece subsídios para a interpretação das normas, enquanto o microsistema fornece a teoria do microsistema fornece subsídios para a organização de um determinado campo do direito. Eu, novamente, sinto muito dessa parte do trabalho realmente não está como eu gostaria que estivesse. Eu gostaria de ter me aprofundado mais nesse tema, principalmente por conta da influência que eu tenho, tanto dos ensinamentos do senhor quanto do professor Hermes Zanetti. Eu entendo que essa parte ela vai ser relevantíssima para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, quando o próprio artigo 1º da lei, se o senhor me permitir, fala que a lei estabelece normas gerais contidas nessa lei, as quais serão aplicadas, são de interesse nacional e devem ser observadas por União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, eu acho que uma compreensão aprofundada tanto do microsistema, do ponto de vista da sintaxe normativa, quanto da teoria do diálogo das fontes, quanto do ponto de vista da semântica normativa, é fundamental para entender a correlação da Lei Geral de Proteção de Dados com outras normas, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a qual possui procedimentos próprios regulados para tutela de direitos, quanto até mesmo a Lei de habeas datas para tutela de acesso aos dados. Então, sim, é um ponto que eu desejo melhorar no meu trabalho. Eu realmente não consegui aprofundar, eu sinto muito por isso, mas eu compreendi essa parte do trabalho dessa forma. Quanto à segunda arguição do professor, se a tutela de proteção dos dados pessoais está voltada às tutelas típicas ou um campo voltado às tutelas atípicas, caminhando para a tipicidade. Professor,
Eu entendo, eu entendo que esse é um campo voltado especificamente para a tipicidade, dada a profusão de relações que podem haver entre os agentes de tratamento, como a alternatividade entre a pretensão deduzida em juízo. Eu gostaria de citar um artigo específico da lei, que é o artigo 18, que trata dos dados pessoais, que fala que é direito do titular a anonimização, o bloqueio ou eliminação dos dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei. Esse fundamento material da lei, para mim, ele conclama a tipicidade da tutela jurisdicional, seja para ordenar uma anonimização que seja efetiva pelo agente de tratamento, ou então uma eliminação dos dados, ou até mesmo o bloqueio dos dados utilizados em determinado banco de dados, sediado no agente de tratamento que está fora do Brasil, ou então que está sendo usado em conjunto com mais de um agente de tratamento. Então, para mim, esse é um campo altamente fértil para a tipicidade da tutela jurisdicional. Eu não sei se eu me fiz claro para o senhor nesse momento, mas é isso que eu penso. Eu acho que até acabe um aprofundamento, inclusive, da tipicidade da tutela jurisdicional com relação a provimentos específicos na matéria de dados, como aqueles que estão no Marco Civil da Internet. Obrigado, candidato. Passo de volta a palavra ao professor Rodrigo Mazei para que diga se está satisfeito, se pretende alguma complementação. Paulo, eu não vou te fazer mais perguntas para a banca, mas eu vou te fazer perguntas para a sua reflexão. Para a sua reflexão. Até porque o que eu costumo dizer? Eu digo isso sempre. Trabalhos como o seu, especificamente, que não são trabalhos retrospectivos, são trabalhos prospectivos. A banca faz parte da produção, da construção do seu trabalho. Então, de certa maneira, eu vou colocar um tijolo aqui agora ou vou empurrar uma viga que pode estar fraca. Você que vai interpretar se eu estou colocando tijolos para deixar o seu trabalho mais forte ou se eu estou empurrando a viga e demonstrando que essa viga falta cimento. Essa interpretação vai ser sua. Eu vou te fazer 3 ponderações. Você disse que microsistema é agrupamento. Textualmente. Aí, se você diz isso, você vai ter que responder uma pergunta. Qual é o ímã de agrupamento desse microsistema? É um ímã de agrupamento de direito material ou de processo? Ou de ambos? Aí seria mais de um ímã. Diálogo das fontes. A partir do que você está dizendo, que você falou que diálogo das fontes é método de interpretação. Eu estou só seguindo o que você disse, hein? Qual a bússola de interpretação que você tem, que você segue e que você vai seguir? Terceira questão. Fiquei satisfeito quando você falou do artigo 18. Muito satisfeito quando você falou do artigo 18. E aí eu vou te fazer uma outra reflexão. Eu posso prever um tema como esse? Eu posso prever o futuro? Eu posso prever a realidade ser? Ou o futuro é imprevisível? E aí, talvez você fazendo uma interpretação do artigo 18 e uma leitura correta do artigo 139, inciso 4, porque ele não está em execução. E eu não consigo ver o artigo 139, inciso 4 do CPC como uma regra exclusiva de execução ou de efetivação no sentido estrito de medidas. Eu vejo o artigo 139 como uma cláusula geral de desenho de técnicas processuais fluidas, atípicas, que vão ser necessárias
quando eu tenho determinados direitos em que, como o seu, não são situações que eu posso antever. Se a gente ficar aqui, nós vamos ter 500 milhões de exemplos. Então, são mais reflexões. Olha, o que agrupa? O que agrupa? Qual a sua bússola de interpretação e como é que você vai sustentar, o que vai dar sustento a essa tutela como técnica processual. É isso que eu queria. Aí você interprete se eu estou colocando tijolo ou se eu estou reclamando com o engenheiro que está faltando cimento. Tá? Satisfeito. Satisfeito, presidente. Agradeço muito as interessantíssimas reflexões do professor Mazei. Como entendo que ele dispensou o candidato de resposta nesse ponto, posso prosseguir? Vou, então, convocar os colegas à banca de deliberação. Tá? Vamos fazer por WhatsApp. Eu faço uma call para vocês. Deixem no mudo aqui para que a gente possa deliberar em sala fechada, aberta. Né? Eu sugiro também bloquear a imagem como fez o Mazei. Todos aguardem, nós já voltamos.
Olá a todos. Então, depois dessa extensa deliberação, às vezes, quando a sala secreta se reúne, muitas vezes o tempo ele passa porque os professores estão questionando outras questões. Tá? Estão conversando, colocando os assuntos em dia, etc. No caso atual, não foi isso que aconteceu. No caso atual, o candidato tem muitos méritos. Tem méritos pessoais que foram reconhecidos por todos os membros da banca. Tem os méritos da defesa que foram reconhecidos por todos os membros da banca, uma defesa preparada, uma defesa claramente de alguém que conhece muito sobre o tema, como foi efetivamente frisado, inclusive expressamente pelo professor Mazei. E nós ficamos deliberando aqui em como avaliar o trabalho do candidato e qual seria a medida que poderia estimular o candidato a levar esse trabalho a bom termo e publicação, levadas em consideração as observações que a banca realizou. Então, nos pareceu oportuno aqui ressaltar, em primeiro local, que o candidato está aprovado. Em segundo lugar, que a aprovação, no caso, não foi com distinção, não porque o trabalho é um trabalho 7, 8 ou 9. O trabalho é um trabalho 9,5 plus, como disse o professor Mazei, com seu peculiar linguajar e a clareza de expressão que o caracteriza. O trabalho é um 9,5 para cima. Porém, algumas questões estruturais, algumas questões formais, algumas questões de conteúdo precisam ser realçadas para que a gente possa ter esse antes, durante e depois, para que a gente possa ter o passado, o presente e o futuro, para que a gente possa ter o A, B e o C. Então, em razão disso, o candidato foi aprovado, sendo que a banca, se tivesse a possibilidade de dar uma nota, daria 9,5, como nota unânime. Mas como não há nota no nosso sistema de pós-graduação, nós vamos então considerar o candidato aprovado, dar os parabéns ao candidato e dizer que nós vamos retirar a nota, vou deixar isso gravado, se o candidato não publicar o trabalho com as alterações feitas pela banca. Né? Como o candidato tem regulamentarmente 1 mês para entregar essas alterações, né? Então já começou a contar o relógio a partir do momento que a banca se encerrar. O candidato já veio no embalo aí de um mês de preparação para fazer a banca. Então senta, redige, termina de fazer essas observações. Não é que o trabalho não há nenhuma falha, ele é completo. Mas existem questões que o candidato sabe que não estão no trabalho. Questões que o candidato tem condições de explorar a partir da provocação da banca que não estão no trabalho e que tornariam o trabalho ainda mais relevante. Então, ditas essas palavras, eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meus queridos colegas, professores dedicadíssimos, docentes por vocação, pessoas que se entregam em tudo que fazem e por isso são grandes. Meu querido amigo Américo BD, meu querido amigo Rodrigo Mazei. Gostaria de agradecer a todos que ficaram aqui até esse momento assistindo essa banca. Né? Se quiserem abrir as telas, aqueles que não têm fotos, não têm imagem, né? Se quiserem, né? Esse é opt-in, para que a gente possa fazer uma foto aqui da banca. Né? E dizer, meus caros, que foi um privilégio ter orientado o Paulo Sato, que agora vai ser promovido, deixa de ser status de orientando e passa a ser amigo, porque antes eu não podia, né? Por força dos compromissos, né? da nossa orientação. Foi uma orientação difícil, suada, trabalhosa, compartilhada, tá? E como eu costumo dizer, ciência só se faz cooperativamente, Sato. E eu quero te agradecer por ter me chamado a atenção para esse tema, me chamado a atenção para diversos aspectos e te provocar a continuar produzindo, continuar na academia, continuar trabalhando com esses temas na tua vida profissional, né?
para que a gente possa melhorar o nosso sistema de justiça também nessa área tão delicada que diz respeito ao direito à intimidade das pessoas, que diz respeito aos direitos de personalidade e diz respeito também aos direitos patrimoniais. Uma área muito importante que a gente não pode deixar desapercebida. Vou fazer uma foto aqui. Depois, gostaria de abrir a palavra aí a todos os participantes, né, se querem fazer uma mensagem final para o Sato e do próprio Sato. Então, Sato, deixa eu te falar, fiquei muito feliz, cara, de você terminar aí o texto. Acho que você tem um trabalho fabuloso. Você está na fase final aí de lapidação. O que eu acho que foi a questão toda ali que isso chamou muita atenção. Quero aproveitar que tem vários mestres já aqui, estranhos. Quero te fazer assim, um elogio especial, a sua postura na banca, no sentido de você apresentou uma defesa extremamente segura, de que você conhece, você tem um domínio do seu tema, você foi extremamente respeitoso com a banca, né? E assim, eu falo aqui, né, como seu ex-professor, que eu vaticino um sucesso comercial no seu trabalho. E eu vou te dizer até o seguinte, talvez, né, aproveitando, fazendo aqui um extrato, a gente até imaginando assim, poxa, espera aí, como é que ele vai ter certeza que esse trabalho vai ser publicado ou não? Talvez até você não tenha sido aprovado por distinção para a gente ter certeza que você vai dar os retoques e vai publicar. Eu vou te dizer assim que talvez isso motivou, falo por mim, que isso motivou, né? Mas eu fiz questão, isso foi uma posição minha, o seu orientador se manteve extremamente, quase como um mediador nesse sentido, minha e do professor Américo, de que sua nota de fato seria que a gente falou assim, seria um 9,5 alto, próximo lá, né, a casa lá do 10. Tá? Então assim, eu estou assim, muito feliz, estou muito orgulhoso aí de você ter fechado essa parte da sua jornada, tá? Porque essa parte da sua jornada ela é só uma pequena porta do que você vai abrir para frente. Eu quero que você tenha muito isso na sua cabeça. E nesse trajeto, para esse caminho que você está lá na sua frente, está a publicação do seu texto. Tá? Eu vou ficar extremamente magoado com você se você não fizer a publicação do seu texto. Então, te dou os parabéns aí a mais um mestre aqui na UFES com muito merecimento. Queria também parabenizar o Paulo, parabenizar pela apresentação, por tudo, e parabenizar o Zanetti também, e agradecer aí o convite. Valeu, valeu. Abraço a todos. Valeu, meu caro. Paulo, tem as tuas palavras para a gente poder encerrar a sessão? Eu vou quebrar um pouco o protocolo nesse momento, chamar os professores de professores, assim como eu sempre chamo, e falar um pouco, um agradecimento um pouco mais pessoal, porque eu acho que eu preciso fazer isso. Eu sou neto de um professor universitário que veio refugiado do Japão. Então, o conhecimento e o estudo na minha família tem um valor muito grande. Eu estou falando isso porque, enquanto eu falo com os professores, meu pai está esperando lá em casa eu ligar e falar que eu me tornei mestre. E hoje eu só me tornei mestre por conta de um respeito absurdo que eu tenho pelos professores. Os professores sabem disso, eu considero vocês a minha família. O professor Rodrigo falou na arguição sobre minha presença na graduação. Eu falo para todo mundo que um dos motivos que mais me motivou a estudar foi uma vez que o professor Rodrigo falou que eu fiz uma pergunta tabajara na sala. Isso me marcou muito. Para mim, é motivo de muito orgulho quando ele me mandava texto nas férias para eu ficar estudando. E eu queria agradecer ao pessoal do mestrado que me ajudou, os servidores, a Brígida, a Dani, que eu acho que não estão aqui, mas foram fundamental nisso. E eu queria fazer um agradecimento especial para o professor Hermes, porque em 2018, quando eu fui na casa do professor e falei que eu não aguentava fazer o mestrado por conta de problemas pessoais, o professor me pegou pela mão e me trouxe até aqui. Então, se eu tenho que agradecer ao professor, não é pela orientação,
porque o senhor me tornou mestre. Às vezes a gente conversa e o senhor me fala umas coisas, eu tenho que obedecer, e obedeço tudo que o senhor fala para mim, penso muito no que o senhor fala. Só que eu posso até estar sendo piegas no que eu estou falando, mas eu não posso ser ingrato. Então, se hoje eu conseguir trabalhar e estar em São Paulo e me tornar mestre, parte de tudo isso é o senhor. O senhor tem um papel relevantíssimo na minha vida, o senhor sabe disso. Eu quero contar com o senhor para sempre e eu espero um dia poder agradecer tudo que o senhor fez por mim, faz por outras pessoas. Eu desejo muito que outras pessoas tenham a oportunidade de ser orientadas pelo senhor, porque uma orientação dessa não é uma orientação acadêmica, é uma orientação para a vida. E eu agradeço realmente do fundo do coração pelo professor Américo, professor Hermes e pelo professor Mazei por esse momento. Estou muito feliz. Obrigado, meu amigo. Agora pode ser amigo. Agora é amigo, não é mais orientando. Abraço forte, lindas palavras, Sato. Vou guardar no fundo do peito. Até mais. Vamos adiante. Obrigado.